Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto e hoje estamos com uma pessoa muito querida e muito especial, a professora Nádia Araújo Guimarães, professora titular sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do CNPq, associada ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Doutora em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, com pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology. Ela foi professora em diferentes universidades, Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia e na Universidade de São Paulo, Princeton e Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Agora, EHESS, professora, você vai ter que me dizer o nome dessa universidade, porque eu não sei. Tá? Aí você depois conta para a gente. Ela tem pesquisado e publicado no campo da sociologia econômica e do trabalho, focalizando temas como desigualdades de gênero e raça nos mercados e locais de trabalho, trajetórias e experiências de desemprego, procura de trabalho, redes sociais e instituições de intermediação, jovens brasileiros e suas transições ocupacionais, trabalho e trabalhadoras do cuidado. Ela tem vários livros publicados que nós vamos deixar na descrição dessa gravação e que eu recomendo que vocês acessem, porque eles são de uma qualidade incomparável. Professora Nádia, é um prazer e uma honra para todos nós termos você aqui conosco. Antes de nós começarmos nosso debate, que hoje falaremos sobre trabalho doméstico, cuidado e envelhecimento, eu queria lhe passar a palavra para dar um oi para os nossos colegas que nos assistem e me dizer que a universidade que é aquela que eu não soube falar para não ficar feio na gravação, por favor. Tem a palavra, professora. Bom, obrigada. Se você continuar me chamando de professora, eu vou lhe chamar doravante de professora Ieda. A gente tem essa relação. Mas eu queria dizer que é uma alegria enorme estar com a professora Ieda, com o professor Sérgio, com a professora Marília e o professor Carlos. Não, tirando a brincadeira é parte do contentamento de estar com vocês. Eu acho que o ONI e o que rola na Geronto e essas iniciativas que vocês conduzem, elas são de todo importantes para o campo, né? Tanto para os atores do campo, quanto para os que pensam na academia sobre o campo. Né? Ou seja, eu acho que essa interface entre quem está pensando certos problemas e quem está atuando, ela tem que ser trabalhada. Né? A gente tem que criar pontes sólidas. E eu acho que esse tipo de iniciativa é muito bacana, né? Exatamente para criar essas pontes, para nos pôr em diálogo. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Espero corresponder. Nossa, é uma honra para todos nós. Então, para a gente começar esse diálogo super gostoso e super importante nos dias de hoje, eu queria lhe perguntar, conta para a gente um pouquinho o que é o trabalho doméstico, quais são as suas diferentes formas e como ele é visto no mundo, em especial na América Latina e no Brasil. Tem a palavra, professora. Tenho certeza que você vai poder discorrer sobre isso de forma bastante ampla. Olha só, de fato é um belo de um ponto para a gente começar esse que vocês propuseram. Né? Porque por detrás dessa ideia de trabalho doméstico, talvez a gente pudesse começar por uma sorte de mínimo denominador comum. Né? Quer dizer, o que é o trabalho doméstico? É o conjunto das diferentes formas de trabalho, você poderia dizer, que se realizam no âmbito doméstico. Né? Quer dizer, são múltiplas as formas de trabalho que têm lugar nos domicílios, que têm lugar no âmbito doméstico. Né? E a literatura, os estudos sobre envelhecimento, a gerontologia, a sociologia, a antropologia, os estudos de cuidado, eles têm sido muito enfáticos em chamar a atenção para como essa multiplicidade de formas vai se ampliando, né, por um lado, e como é interessante a gente pensar, sistematizar essas formas. Por exemplo, você tem o trabalho remunerado,
e o trabalho não remunerado, que tem lugar no domicílio. Né? Essa é uma cunha, esse é um divisor de águas muito importante. Né? Você tem no domicílio formas de trabalho que envolvem, por assim dizer, o trato direto, né, com as pessoas. Né? Às vezes, esse trato direto com as pessoas envolve o trato com o corpo das pessoas. Né? O que fazem as babás, o que fazem as cuidadoras de idosos. Né? Quer dizer, é não só um trabalho com pessoas, mas é um trabalho que lida com o corpo. Né? Às vezes, no domicílio, há formas de trabalho onde o trato com as pessoas é um trato indireto. Né? Quer dizer, é um trato que promove a melhoria do bem-estar das pessoas, sem necessariamente atuar diretamente sobre elas. Melhoria do ambiente domiciliar, a limpeza, as faxineiras, né? A melhoria das condições de reprodução das pessoas, né? Pela via, por exemplo, da alimentação, as cozinheiras. Né? Então, há todo um conjunto de formas de trabalho, né, que se diferenciam, todas elas ocorrendo no âmbito do domicílio, que se diferenciam, seja pela maneira da remuneração, se é monetária ou não, né? Seja pela maneira do trato com as pessoas que são beneficiárias desse trabalho, se é direto ou indireto. Né? Mas tem duas coisas, pelo menos, muito interessantes que eu tinha vontade de chamar a atenção sobre esse trabalho. Quer dizer, se a gente olha o que se passa com as formas remuneradas do trabalho que acontece no domicílio, é muito interessante, porque a gente vai observar que ele é um trabalho exercido por pessoas cujos perfis e mesmo as condições de trabalho mudaram muito nos últimos anos. Né? Quer dizer, ele foi um trabalho ordinariamente realizado por pessoas que moravam no local de trabalho. Né? Ora, morar no local de trabalho é estar sujeito a condições de controle do trabalho muito diferentes, né, de morar fora do local de trabalho. Então, nas últimas décadas, no caso brasileiro, a gente viu essa notável transição entre trabalhadoras em domicílio que residiam no domicílio em que trabalhavam e crescentemente passam a estar fora do domicílio. Isso importa em ganhos de autonomia, né? De espaço para a sua vida pessoal, de escapar naquelas horas do controle que se faz dentro do local de trabalho. Né? Por outro lado, também uma mudança notável, né? Trabalho remunerado que passa, né, do formato do pagamento mensal para o contrato por diária. Né? Então, eu não tenho uma única patroa, eu tenho múltiplas patroas. Isso, de certa maneira, muda as condições de controle e de exercício do trabalho. Não é trivial. Essa mudança é notável e muito célere no caso do Brasil, mas não só no caso do Brasil, nos últimos anos. Né? Com essa mudança, há uma outra muito interessante, que é o domicílio. É curioso, o domicílio ele passa a ser um lugar onde diferentes tipos de trabalho convivem. Né? Então, eu tenho a faxineira, eu posso ter a cozinheira, eu tenho a babá, eu tenho um conjunto de figuras que exercitam esse trabalho remunerado, todas trabalhando no mesmo espaço privado do domicílio. Quer dizer, essa multipresença de profissionais, ela cresce também mais recentemente. Né? E é muito interessante que há mudanças de perfil. Né? Há um movimento de melhoria da escolaridade, especialmente das trabalhadoras remuneradas mais jovens, no caso brasileiro. Há um movimento de envelhecimento das trabalhadoras dominantemente mensalistas. Então, olha como é interessante. Tem remuneradas mensalistas e diaristas, e os perfis também vão se reacomodando. Mas tem uma coisa que, em meio a tanta mudança, permanece, que é a racialização desse trabalho. Quer dizer, o trabalho remunerado que se exerce em domicílios, no caso do Brasil, é um trabalho dominantemente feito por mulheres e negras. Né? No caso dos outros países da América Latina, é um trabalho também dominantemente racializado, às vezes por trabalhadoras negras, às vezes por trabalhadoras indígenas, com frequência trabalhadoras migrantes. Se você olha para o hemisfério norte, esse é também um trabalho realizado grandemente por trabalhadoras migrantes, ou seja, em meio a tanta mudança, parece que há uma permanência. Por outro lado, se você olhar aquele componente não remunerado do trabalho que se passa no domicílio, também tem muita mudança. Por quê? Esse era um trabalho das mulheres, né? A gente chamava as donas de casa, né? Que faziam isso não por uma remuneração monetária,
mas por uma remuneração simbólica, né? Elas faziam isso, com muitas aspas, por amor, né? Pela obrigação materna, pela obrigação de cumprir o papel de esposa, né? Isso muda muito, né? Quer dizer, as mulheres passam a estar crescentemente no mercado de trabalho. No caso do Brasil e da América Latina em geral, essa mudança é célere. Ela marca os anos 50, 60, 70 de uma maneira notável. No Brasil, se eu não estou errada, menos que 2 em 10 mulheres nos anos 50 estavam no mercado de trabalho. Tá? Se você olha o que acontece com os dados do último censo, por exemplo, isso pula para 7 em 10. Tá? Então, é uma mudança muito rápida e notável, que anda de passo com a mudança na escolarização. O que significa também mudança na dinâmica demográfica, né? Há menos bebês dentro de casa, olha só. Então, a atenção está menos concentrada nas crianças. Mais idosos, porque a longevidade é maior, né? Então, a natureza desse trabalho também muda, né? E, apesar de tanta mudança, eu fecho nesse ponto, eu diria tem uma permanência. A brutal desigualdade que marca a realidade brasileira. Ou seja, esse trabalho remunerado de múltiplas formas, que mudou tanto, ele é um trabalho que só existe, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, a última, em menos que 2 de 10 domicílios no Brasil. Ou seja, 8 em 10 domicílios brasileiros provém esse trabalho que é fundamental para a reprodução dos indivíduos e para que eles compareçam no mercado, através do trabalho familiar, não remunerado, feminino, das meninas, das mulheres, das avós, certo? E de um trabalho que é feito, quando a gente fala do cuidado, por cuidadores que são essencialmente familiares, né? Então, essa é uma outra permanência que, a meu ver, é notável para a gente discutir a conexão entre trabalho doméstico, cuidado e envelhecimento em países como o nosso. Não sei se fui muito longe, se falei demais, mas vou ter um monte de coisa sobre a mesa que dá para a gente ir conversando adiante. Não, acho que a Não, abertura foi ótima, professora. Eu não vou chamar de professora, senão você vai me chamar de professora. Isso. Então, Nádia, acho que a abertura foi ótima, só para que as pessoas que nos escutam comecem a entender a amplitude que tem a questão do trabalho doméstico relacionado ao cuidado. Sérgio? não, eu fiquei Não. impressionado, professora Nádia Guimarães. Aliás, Nádia, vou dizer, você tem uma fala tão clara, é tão gostoso de ouvi-la, né, que a gente presta atenção, não é? Você articula bem as palavras com esse pensamento límpido e tão claro. Eu quero agradecer, e é uma honra mesmo a gente contar com a sua brilhante exposição, não é? E eu fiquei aqui pensando essas mudanças todas que estão ocorrendo num curto período de tempo, né? Aí não dá 30 anos, o Brasil está passando essa mudança enorme na questão do trabalho doméstico, né? E eu aqui dentro de casa, por exemplo, já senti isso de 10 anos para cá, não é? E a questão dos homens, né? Como é que ficam os homens nesse trabalho? Porque, como já enfatizou, prioritariamente foi legado esse trabalho doméstico às mulheres, e as mulheres agora saindo para o mercado de trabalho. Então, mas eu queria que você continuasse a nos explicar brilhantemente, até provocando, né, o que estava falando, essa noção de trabalho doméstico, né, que você já nos disse, tem a cozinheira, a babá, o cuidador, que pode ser cuidador de idoso, né, etc. O trabalho doméstico sempre está ligado a trabalho de cuidar ou de cuidado? É isto? Esse eu acho que é um ponto bem interessante mesmo. Por quê? Olha só, eu diria que do ponto de vista da literatura e com um olhar mais acadêmico, né, nós temos visto crescer nos últimos anos, né? Eu acho que para e passo com essas mudanças que estão acontecendo na realidade, elas têm nos estimulado a pensar sobre elas, né?
e é encontrar soluções interpretativas. Então, uma das soluções interpretativas que eu acho que tem tido mais vigor, né, e tem tomado de assalto, por assim dizer, o nosso campo, o campo que todos nós que estamos aqui nessa mesa partilhamos, é a literatura sobre o cuidado. Né? Quer dizer, a questão do cuidado tem ganho foros de um problema, não é só uma urgência em termos sociais, né? Real, efetiva, mas ela é reconhecida como um problema, né? E transparece na fala das pessoas, nos escritos, né? Na literatura. Então, mais e mais essa literatura sobre o cuidado, né? Sobre o cuidar, sobre todo um conjunto de trabalhos, não somente uma ética do cuidar, mas o cuidar como um trabalho, né? Que envolve despender energia no trato com o outro, né? Com despender energia e afeto, né? E atenção para o restabelecimento do bem-estar do outro. Né? Se a gente fosse pensar nisso, né? Nesse sentido amplo que a literatura tem tratado, né? Todas essas formas de trabalho que se exercitam no âmbito do domicílio, ao fim e ao cabo, são um trabalho de cuidar, né? Então, mais e mais na literatura, se a gente quisesse pensar de brincadeira, tem uma sorte de imperialismo do campo do cuidado que vai trazendo para si, não é? Absorvendo diferentes formas de trabalho que têm em comum algo que é essencial para a reprodução dos indivíduos, né? Que é a atenção que é capaz de restabelecer o bem-estar do outro, né? Criar as condições para que o outro desempenhe e atenda às suas necessidades. Né? Quer dizer, se isso é verdade, dessa maneira tão elástica, todas essas diferentes formas de trabalho, ao fim de contas, são trabalho de cuidado, né? Direto ou indireto, remunerado ou não remunerado, né? A pessoas ou ao meio ambiente em que as pessoas estão. Né? Poderíamos dizer que tudo isso é cuidado, e a noção de cuidado englobaria o que se faz tanto no âmbito doméstico, como o que se faz fora dele em instituições. Né? Você tem todo um conjunto de profissões do cuidado que se exercem fora do âmbito doméstico e que crescem significativamente se exercem nas instituições. Né? Então, pode ser interessante pensar, né, que esse trabalho, né, ele é mais e mais significativo e é mais e mais capturado como um trabalho de cuidado. Né? Ora, esse trabalho, quando ele se exerce, e aí você começa a pensar grande, quer dizer, quando ele se exerce no domicílio, em que ele é diferente de quando ele se exerce em instituições? Né? Que a gente vem falando no domicílio. Quer dizer, no domicílio, essa pluralidade de formas de trabalho estão fortemente marcadas pela pessoalidade das relações, né? Pela quase intimidade com que o ambiente se constitui. Né? Nesse sentido, toda a gestão de direitos, né, e de controle é totalmente diferente do que se passa nas instituições. Nossos mais recentes resultados de pesquisa etnográfica mostram como, por exemplo, cuidadoras que trabalham em domicílio e em instituições, em que tese sintam o controle sobre o seu trabalho nos dois âmbitos, preferem o controle que se exerce em bases de hierarquias funcionais do que o controle que se exerce em base à pura pessoalidade. Porque o controle que se exerce em base à pura pessoalidade, muito facilmente ele resvala para a estigmatização. Né? Então, não é sem razão que todas as evidências, por exemplo, de acusações de racismo, com respeito a trabalhadoras domésticas ou a cuidadoras, né? Com respeito a formas de trabalho análogo ao trabalho escravo, elas têm lugar no domicílio, quer dizer, no trabalho que se exerce no domicílio. E se há denúncias sobre assédio moral, sexual, no trabalho que se exerce em instituições, né? É claro, né? Essas têm natureza, de certa maneira, diferente daquele que se exerce no domicílio. Por que eu estou querendo chamar a atenção? Para o fato de que esse grande manto do que a gente chama cuidado, ele recobre aparentemente tudo, mas ao recobrir tudo, ele recobre coisas muito heterogêneas. E a gente tem que estar desperto para dar conta dessa heterogeneidade, porque as condições de trabalho variam grandemente, né? Se eu as olho por um lado ou pelo outro.
Mas é interessante que, em que pese academicamente a gente queira reivindicar que o trabalho doméstico é um trabalho de cuidado, na vida real não tem que ser assim, né? Na vida real, as trabalhadoras domésticas reivindicam fortemente essa identidade. Elas não querem ser trabalhadoras de cuidado. Ao contrário, elas acham que quando as trabalhadoras de cuidado reivindicam direito ao reconhecimento profissional, elas estão erodindo a unidade daquelas que trabalham no âmbito doméstico. É muito interessante essa narrativa sobre trabalhar no domicílio é estar sujeito a condições especiais, né, que nos unem. Então, somos todas trabalhadoras em domicílio, né? Não há nenhum problema que estejamos todas sobre a proteção da antiga PEC das domésticas, atual emenda constitucional, porque, ao fim e ao cabo, somos todas trabalhadoras em domicílio. E as cuidadoras fazem muito mal em querer se separar de nós e reivindicar a sua identidade profissional como cuidadoras. Se você vira para o outro lado, para o lado das cuidadoras, as cuidadoras estão febrilmente lutando para se diferenciar das trabalhadoras domésticas e dizendo, não, trabalho doméstico é uma coisa, trabalho de cuidado é outra coisa. Supõe uma outra formação profissional, supõe um outro conjunto de habilidades, precisa ser formalmente reconhecido. Não se confunde com o trabalho da enfermagem, que, por sua vez, luta febrilmente para que as trabalhadoras de cuidado não se confundam com as equipes de enfermagem. Então, é interessante quando a gente olha para a vida real, né? Aquilo que aparece bem resolvido academicamente, na verdade, é um vulcão de disputas entre atores em torno de identidades que eles estão construindo, né? Isso é horrível? Não. Isso é muito interessante, porque isso revela, primeiro, a centralidade desse tema que nós estamos tratando, né? Ele mobiliza atores na sociedade. As pessoas se mobilizam ao redor dessas identidades. Eu sou uma trabalhadora doméstica? Não, eu sou uma cuidadora, né? Não, as cuidadoras têm que ser trabalhadoras domésticas, afinal, elas estão trabalhando em domicílio, porque cargas d'água elas querem mudar de identidade. As enfermeiras dizem, não, as cuidadoras não têm qualificação para atuar junto com o nosso pessoal, que tem requisitos mínimos de escolaridade. Então, tem uma disputa nessa franja profissional, né? Mas, mais do que isso, também tem uma fluidez de fronteiras. Isso é muito claro nos domicílios. As empregadas domésticas fazem trabalho de cuidado. Muitas vezes as cuidadoras são pressionadas para fazer trabalho doméstico. Ou seja, essa permeabilidade entre as formas de trabalho, essa fluidez de fronteiras, também é uma coisa interessante. Então, é engraçado que a gente vê um movimento de separar, né? Afirmando identidades, e a gente vê práticas de gestão do trabalho que, por vezes, aproximam tanto que tornam quase indiferenciados, né? Uma trabalhadora doméstica cuida da cozinha e do bebê, da cozinha e do idoso, né? Não faz muito tempo eu peguei um táxi, o senhor me viu falar com a cuidadora que estava junto de mim, a gente tinha saído de uma entrevista, ele disse, cuidadora, que maravilha, eu vou lhe contar a experiência da minha mãe. A minha mãe era cuidada por minha irmã, né? Só que minha irmã precisava trabalhar, então o que ela fazia? Né? A minha mãe tinha uma cuidadora durante o dia. E durante a noite, a empregada doméstica da minha irmã, que é vizinha da minha mãe, saía da casa da minha irmã e ia dormir com a minha mãe. Ela não ia trabalhar, a senhora entende, ela só ia dormir, né? Ela dormia com a minha mãe e quando ela acordava lá na casa de minha mãe, ela voltava para a casa de minha irmã e ela ia fazer o trabalho doméstico na casa de minha irmã. Então, de noite ela era cuidadora, de dia ela era doméstica, ela trabalhava em cuidado 24 horas por dia, cuidando de outros. Então, eu estou querendo chamar a atenção para essa coisa magnífica, que ao mesmo tempo se separa e junta. Não sei se eu explico. Não, o professor, Nádia, eu entendi, para mim é uma coisa nova, porque na minha cabeça, agora eu acho que eu estava errado, essa era uma guerra, né, entre os diferentes trabalhadores e trabalhadoras que atuam dentro do domicílio, era uma guerra fratricida. E pelo que eu estou percebendo, que existe nisso aí algo que está levando a sociedade, pouco a pouco, a conseguir entender melhor a natureza de cada trabalho e que ambos cuidam,
né, em todos os tipos de trabalho, ambos ou três tipos de trabalho, todos cuidam, e que isso, no futuro, ajudará a clarear as relações e as competências, é isso? E, para mim, era guerra fratricida. Parece que não. Eu acho bacana essa ideia, porque ao mesmo tempo que, olha só, ao mesmo tempo que é uma guerra, no sentido que você tem uma disputa por identidade, né? Uma disputa por espaço, né? Você tem uma luta identitária muito clara, né? Entre essas trabalhadoras, nesses três domínios nessa franja. Por outro lado, tem uma coisa, Sérgio, que eu acho que é muito importante. Quer dizer, eu acho que é uma reivindicação histórica do movimento de mulheres, né? O pleito por externalização do cuidado. Ou seja, pensar que o domicílio é e deve continuar a ser aquele repositório de diferentes formas de trabalho, em que famílias abastadas, de classe média, ou mais que isso, né, contratam tudo e trazem para dentro de casa a execução de todos esses trabalhos, né, pode ser que não seja o melhor dos mundos, né? Pode ser que para as crianças seja muito melhor estarem fora de casa, socializando com outras crianças. Pode ser que para os idosos seja muito importante eu combinar, enquanto eu posso, né, a vida em casa e a vida fora de casa, né? A interação em casa e a interação com outros idosos fora de casa, em situações de comunalidade. Às vezes, pode ser que o bom não é que o serviço esteja aqui, mas que o serviço esteja lá fora e chegue até aqui, mas que não esteja aqui dentro, entende? Então, todas essas múltiplas formas de externalização dos diversos tipos de trabalho de cuidado, elas, a meu ver, elas seriam um ganho para as relações sociais, um ganho para a autonomia das mulheres, porque elas redistribuiriam o cuidado, né? E redistribuir o cuidado entre grupos de sexo, entre grupos de idade, e passar a ideia de que todos somos responsáveis por cuidar de todos, né? É fundamental. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que a gente pode pensar um horizonte que a gente supere essa luta fratricida, que seja um horizonte que passe por essa combinação entre o que fica dentro de casa e o que sai de casa. E o que fica dentro de casa e o que sai de casa é completamente diferente se eu estou falando de um idoso com alta dependência, de um idoso com relativa autonomia, de uma criança menor ou de uma pessoa acamada, entende? Ou de alguém temporariamente carente de cuidado mais intenso, mais recorrente e de maior proximidade, entende? Quer dizer, eu acho que essa equação ela pode ser melhor resolvida do que essa forma nossa, latino-americana, muito forte, de você ter quase que uma reprodução de uma casa grande, entende? Quer dizer, você tem dentro do domicílio das famílias abastadas uma quantidade enorme um séquito de trabalhadores, né? O fisioterapeuta entra e sai, a cuidadora entra e sai, as equipes de cuidado se revezam, a faxineira, a lavadeira, a passadeira, o motorista, o jardineiro, entende? É isso. Quer dizer, é assim que socialmente a gente gostaria de equacionar a organização do cuidado? Entende? Ou melhor conciliação entre o que se internaliza e o que se externaliza, dependendo da diversidade das necessidades de cuidado. Poderia ser melhor equacionada com maior presença do Estado, por exemplo. Eu tenho dúvidas, entende? Quer dizer, eu acho que esse horizonte pacífico talvez não chegue se a gente não pensar mais no Estado e mais nas formas brandas do mercado, entende? E nessa combinação entre o que é interno e o que é externo. Não sei se eu me estendi demais e fiquei animada com a sua pergunta, porque eu achei super provocativa. Não, muito obrigado. Achei excelente. Muito obrigado. Nossa, Nádia, mediante tanta informação, tanta clareza, tanta objetividade, me cheguei agora num momento que eu queria te perguntar. E assim, até você fez um cenário desse vulcão, adorei essa expressão também. Na sua opinião, há lugar no mercado de trabalho hoje e no futuro para cuidadores de pessoas idosas? Vamos continuar precisando? Nós formamos cuidadores de idosos e tem sido grande a procura, a demanda.
Então, considerando o envelhecimento da população brasileira, cada vez mais velha, cada vez menos gente disponível na família para cuidar, como você faz uma análise do presente, olhando para o futuro em relação a essas mulheres que são muito mais cuidadoras do que cuidadores, homens de pessoas idosas? Marília, eu acho que esse é um ponto muito importante, quer dizer, para todos nós que trabalhamos no tema do cuidado, tem uma coisa que é impactante, a demanda por trabalhadores de cuidado, né? E quando eu estou falando trabalhadores de cuidado, estou falando basicamente cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas dependentes. Ela é uma demanda crescente. Se você olha as estatísticas para o caso do Brasil, é surpreendente. Quer dizer, o mercado de trabalho encolhe, e você olha a Pesquisa Nacional por a Morte de Domicílios, o ritmo de crescimento da ocupação de cuidadores continua célere. O emprego doméstico cai, o ritmo de crescimento de cuidadores aumenta. Tá? Quer dizer, você tem uma tendência ao crescimento da oferta de ocupação no cuidado a idosos, que é notável. Ele é sistemático, primeiro, ele é célere, segundo, ele é, por assim dizer, imune a crises econômicas. A economia vai para o buraco, o emprego está crescendo de cuidadores. Ou seja, quando você olha, tem um gráfico que eu acho lindo que está no livro que eu e a Helena fizemos, que você vê assim o emprego das enfermeiras, o pessoal de enfermagem patinando, o emprego doméstico caindo, o emprego de cuidados voando. O que é que isso quer dizer? Aí toca no ponto exatamente que você falou, né? A gente está lidando com uma ocupação que ela atende a uma necessidade que é imperiosa, né? É imperiosa porque socialmente imperiosa, que ela está ligada ao crescente envelhecimento, né? E ela está ligada à relativa escassez das, com muitas aspas, tradicionais provedoras de cuidado, né? Então, esse crescimento é muito célere. Se você pensar isso num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, né, com a escala do nosso mercado de trabalho, mesmo se você disser assim, poxa, mas, Nádia, você acabou de dizer que são somente 2 em 10 famílias que têm dinheiro para contratar qualquer tipo de serviço de cuidado. Não é cuidador de idoso, não. É qualquer tipo, né? Mas 2 em 10 famílias, no caso brasileiro, é muito em termos absolutos, pela escala do nosso mercado de trabalho, entende? Então, você tem uma progressão muito célere nesse envelhecimento que põe essa necessidade na ordem do dia. Uma entrada intensa das mulheres no mercado de trabalho, tá? E aí eu diria, você tem um vazio no que diz respeito ao amparo, né, aos anteparos a essa ocupação que é tão central, entende? Quer dizer, isso é que é a péssima ironia, né? É quase como se fosse uma conclusão de muito mau gosto, ou seja, numa sociedade que precisa dos cuidadores, que emprega os cuidadores cada vez mais, que às vezes emprega em condições muito precárias de trabalho, né? Ou eles se reconhecem como trabalhadores em domicílio, ou eles não têm direito. Ou eles não têm direito, né? Eles não existem como uma ocupação reconhecida, né? Tem reles 20 anos que a ocupação passou a ser contada, a gente não era nem capaz de contar quantos existiam, né? Isso é recente. E os direitos foram negados em 2019, né? Quando a regulamentação da profissão caiu, né? Então, é interessante porque você vê uma necessidade social, por um lado, crescente, né? E, por outro lado, você vê o desamparo dos que são capazes de prover essa necessidade, né? E, por último, como são tíbias as iniciativas públicas, né? Em termos de formas inteligentes de acionar o trabalho dos cuidadores de idosos, de prover o cuidado a idosos, né? De animar políticas que tratem os idosos como seres que vivem, né? Que não precisam ser somente curados, né, de certas enfermidades, né? Eles têm vida, né? Então, como você mantém a vida, né, desses idosos? O que são as iniciativas que fazem
com que o trabalho do cuidador seja enriquecido em termos de sua competência profissional, seja regulado em termos dos seus direitos, e a atenção ao idoso possa ser plural, né? Ele não seja alguém trancado no domicílio. Recentemente, eu tive o prazer de prefaciar um livro muito interessante chamado Cama de Gato, que foi resultado de uma iniciativa incrível. Alguém fez uma dissertação de mestrado na saúde pública na Unicamp e ficou tão encantado. Bom, a dissertação partia de uma análise da ponta do sistema de assistência, né? E olhava os registros, né? As pessoas que eram acompanhadas e voltou aos domicílios para analisar os indivíduos que demandavam cuidado e aqueles que proviam cuidado, basicamente cuidadores familiares. Os indivíduos que proviam cuidado precisavam de tanto cuidado quanto os indivíduos que eles cuidavam. Essa era a primeira conclusão que choca para quem lê, né? Mas o livro é lindo porque eles pegam os registros, eles pegam a narrativa das entrevistas e eles criam ficção a partir da narrativa, né? Então, você descola, de certa maneira, da produção acadêmica e passa para uma fronteira da produção literária assentada academicamente, e alguém ilustra, alguém que não fez a entrevista, que não leu o registro, e vê uma coisa e a outra, ilustra, né? Para treinamento, é um material fantástico, né? O que me chocou no livro? Né? Primeiro, os organizadores nomeiam algo que eles chamam de processo de edicularização. Quer dizer, o quase que aprisionamento desses idosos, que são idosos, via de regra, pobres, que estão lá na ponta do sistema de assistência, né? Não só em casa, mas no fundo da casa, num cantinho onde a conexão com a vida é quase nula. Um aprisionamento que envolve o idoso e aquele que cuida dele, né? Que, no caso, é um cuidador familiar, porque cuidador remunerado não existe, porque política pública de cuidado não chega a eles, né? Não vai até a casa deles, né? Como deveria. Então, eu acho que isso é notável no que você está falando. A gente está falando de uma necessidade que ela pode ser extrema para certos grupos sociais que são majoritários, e um vácuo, um quase vácuo de ação, a não ser por entidades como vocês, entende? Por programas tópicos, virtuosos, como o que Sérgio conduziu, né? Então, mas quando, entende? Quando que isso ganha incorporação? Eu acho que isso é fundamental. A gente está falando de uma ocupação que é das poucas que crescem como trabalho remunerado, independentemente do que esteja acontecendo no ambiente econômico. Ou seja, ela é vital. Nádia, muito bom, né? Você fez traçou, né, um panorama, né, de um cenário de grandes mudanças, né? Você colocou lá desde os anos 50 até os dias atuais, quanto mudou o papel da mulher no mercado de trabalho, quanto mudou essa condição do cuidado dentro, que é às vezes misturado com o trabalho doméstico. E aí, assim, a gente veio vindo nessas mudanças, né? Veio trabalhando em cima dessas mudanças, e aí, de repente, alguns anos atrás, mais especificamente 3 ou 4 anos atrás, nós tivemos uma pandemia, nós entramos na pandemia, né? E essa pandemia fez com que ficássemos presos por vários meses em casa. A grande parte da população ficou presa em casa, e isso dificultando até o trabalho de cuidado de quem tem um cuidador profissional, porque não podia, muitas vezes, frequentar a casa do idoso porque vinha de fora, né? Então, assim, como que essa pandemia impactou no trabalho doméstico e no trabalho de cuidado? Eu acho, Carlos, que esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Porque, olha só, quando a gente pensa essas tendências de longo prazo, a gente vê a centralidade do cuidado. Mas para quem viveu essa pandemia como nossa geração viveu, nós vimos que a visibilidade do cuidado, quer dizer, o cuidado como uma necessidade, o cuidado como algo do que qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, pode demandar. Quer dizer, a pandemia mostrou que todos somos vulneráveis, ou seja, todos precisamos de cuidado, né? Então, é interessante que a pandemia pôs o cuidado no centro
dos interesses na vida social, né? Por assim dizer. Mas, se você for olhar, curiosamente, isso, afora as palmas que a gente batia nos 4 cantos do mundo, né? Em certos horários, para os trabalhadores de cuidado, basicamente enfermeiras, em alguns países, os coletores de lixo, até os entregadores de alimentos, em algum momento, passaram a ser olhados com outros olhos, né? E não chicoteados, como mais recentemente, né? É como se a gente tivesse tido uma oportunidade única de virar a chave, né? Quer dizer, por um motivo perverso, nós estávamos sendo instados a reconhecer que aquele domínio era um domínio essencial do bem viver. Quer dizer, não existe bem viver que desconsidere o cuidado, né? E o cuidado é um problema de todos. Mas, se você olha o que é que aconteceu com os trabalhadores de cuidado, esse reconhecimento não se estendeu, nem às condições de trabalho. Quer dizer, nós vimos, no caso dos cuidadores, foi recorrente a retenção de cuidadores por jornadas incomensuráveis, né? Praticamente vivendo nas casas dos idosos, porque os filhos não podiam chegar ali. Então, como os filhos não podem chegar ali, você fica com o papai ou você fica com a mamãe, né? Então, toda a ideia de um trabalho profissional de cuidar desaparece, né? A sujeição é absoluta. As condições em que eu exerço esse trabalho, uma vez que eu estou trancado ali dentro, por dias e dias, com uma mesma pessoa, o ônus físico, mas também o ônus psicológico sobre esses trabalhadores foi enorme, né? No caso do trabalho doméstico remunerado, nós vimos uma retração imensa na oferta de emprego para essas trabalhadoras, né? Quer dizer, houve um movimento de transição do emprego doméstico em direção à inatividade dessas mulheres, que foi notável. Em alguns países, como no caso brasileiro, você teve o auxílio emergencial. Quer dizer, a clarevidência do Congresso Nacional ao, aprovar, 2, aprovar em bases elevadas esse auxílio emergencial, foi fundamental para minorar esse impacto. Porque, no caso das empregadas domésticas, o desemprego foi notável, entende? A contração do mercado foi significativa, né? Não é por acaso que o primeiro caso de morte, né, que chamou a atenção no caso brasileiro, era exatamente de uma trabalhadora doméstica, né? Cujos patrões no Rio de Janeiro foram contaminados numa viagem à Europa, chegaram contaminados, nada de sério, ela foi contaminada e ela morreu, né? Quer dizer, eu acho que esse exemplo é de uma eloquência muito grande. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que você sensibiliza a opinião pública para o cuidado, ao mesmo tempo, isso não significa a correspondente proteção e defesa dos trabalhadores de cuidado, entende? Por outro lado, tem uma coisa que eu acho muito hilária. Muito tempo, e para mim, como mulher, isso era muito engraçado de ouvir, a gente via as pessoas dizendo assim, agora, como nunca os homens estão trabalhando, mas os homens estão em casa, estão dividindo o trabalho. Mas depois da pandemia as coisas não vão ser mais como antes. Os filhos vão forrar a cama, os maridos vão aproveitar e vão cozinhar, né? Ou seja, aquela expectativa muito poliânica de que, passada a reclusão da pandemia e alguma alteração que ela impôs na divisão do trabalho não remunerado no domicílio, o que aconteceria, né? Um quadro róseo de que os papéis sociais de gênero seriam totalmente reconfigurados no pós-pandemia. Nem de longe, né? Nem de longe nós encontramos isso, né? E, sobretudo, os relatos sobre mulheres que trabalhavam em domicílio, né, são relatos muito sólidos em torno da obrigação de conciliar o trabalho profissional com o trabalho não remunerado de cuidado, né, aumentado. No caso de todas as formas de cuidado comunitário, que são muito importantes entre as pessoas mais pobres, né, nós vimos e temos pesquisa empírica sólida mostrando isso, que aumentaram as cargas de trabalho de cuidado. Aumentaram as cargas de trabalho, aumentaram as cargas de trabalho de cuidado, aumentaram as cargas de trabalho de cuidado para com outros. E é muito interessante que, quando são negros, são vizinhos. Quando são mulheres brancas, são, sobretudo, os parentes. Isso a pesquisa sem parar
da Sempre Viva, organização feminista com a Gênero e Números. É muito interessante que essa excisão racial marca até a quem você ajuda, entende? No caso brasileiro. E outra coisa muito interessante também, Carlos, a gente passou a prestar atenção na ideia do campo. Quando a gente fala em cuidado, vulnerabilidade, pobreza, a gente está sempre pensando nas grandes metrópoles, as mulheres que vão trabalhar, os pobres que estão na periferia, né? A gente pouco pensa no que se passa nas pequenas cidades, nas áreas rurais. E o que a gente viu na pandemia? Isso também acendeu uma luz amarela maravilhosa. As pessoas saíam de volta. Quer dizer, as pequenas comunidades mostraram... Eu aprendi isso com uma colega latina num seminário. Elas mostraram essa capacidade de ser uma reserva de cuidado, né? Elas recebiam de volta as pessoas que as grandes metrópoles não eram capazes mais de acolher nas condições da pandemia, né? Elas voltavam para suas famílias, oneravam as suas mães, né? As suas irmãs, né? Impondo cargas adicionais de cuidado. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quer dizer, a pandemia abriu os olhos da gente para várias coisas importantes, em termos analíticos, mas também abriu os olhos da sociedade para a relevância do trabalho de cuidado. Então, eu acho que iniciativas como o que vocês fazem são fundamentais nesse momento, porque a gente tem que sair recolhendo esses grãozinhos de vantagens que a gente consegue oferir em meio ao terror, que foi a crise sanitária, e catalisar isso, né? E semear isso, e fazer com que isso mude alguma coisa, né? No médio, no longo prazo. Não seja só uma página que a gente vai virar. E digo, oh, como meu marido era bonzinho na pandemia, ele cozinhava, mas agora ele voltou a ser o que ele era. Meu filho até forrava a cama, mas agora ele está louco, ele tem que ir para a escola, não dá tempo, né? Sou eu que tenho que segurar a onda, entende? Não podemos voltar para o mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Esse seu ponto, eu acho que é fundamental. Nádia, eu acho que você está colocando coisas que são fundamentais, né? A pandemia, embora uma situação trágica, ela deu visibilidade a situações que existiam há muito tempo e que estavam assim, tinha um véu na frente. Nós não queríamos olhar para isso. Aí, por conta da emergência sanitária, isso se eclodiu. E aí, isso que você fala agora no final é bem verdade, né? Houve uma ilusão, eu acho que uma ilusão de todos, de mudanças que poderiam ser mudanças significativas de comportamento da sociedade como um todo, das pessoas como um todo. E, infelizmente, isso não é fato, né? Passado um tempo, a gente está vendo que isso, de verdade, essas mudanças, elas foram provisórias, infelizmente. Acho que algumas mudanças poderiam até ter sido mais definitivas, mas o fato de ter dado essa visibilidade, acho que a gente tem que aproveitar isso e não deixar que isso seja esquecido. Eu acho que porque isso continua existindo. Nós não precisamos de outra pandemia para mostrar a necessidade, para mostrar que isso existe. Eu acho que precisamos aproveitar essa deixa, já que aconteceu mesmo, e continuar dando visibilidade para isso, até para que transformações aconteçam de fato, transformações necessárias aconteçam de fato. Então, infelizmente, assim, eu acho que foi de uma riqueza, essa discussão é de uma riqueza, assim, incomensurável, né? Então, agora que a gente está se aproximando do final aqui do programa, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Cuide, tá? Cuidados, Direitos e Desigualdades, projeto que você coordena, para que as pessoas soubessem disso, ficassem atentas a esses resultados. Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que tem a ver exatamente com isso que você falava, quer dizer, essa crise sanitária que convive em muitos países com uma crise econômica, e foi o nosso caso, né? Mas convive também em alguns casos, isso vale para vários países da América Latina, inclusive o nosso, com uma crise política, né? Com um momento de tensionamento político nas democracias desses países. Eu acho que essa conjunção de crises, ela colocou no centro, né, do interesse, por algum tempo, a questão do cuidado, né? E é curioso que isso repercutiu, inclusive, nas agências de fomento, né? Então, aí, entre o 2020 e o 2021,
forma-se uma grande consórcio de financiadores, tá? De financiadores de pesquisa no mundo, tá? Envolvendo alguma coisa como uns 18 países, um pouco mais que 20 e tantas instituições de fomento, porque alguns países vinham com mais de uma instituição de fomento, em torno de uma agenda, né? E uma agenda que foi criada para entender exatamente como é que nós vamos sair dessa. Ou seja, vai passar. Mas quando passar, o que é que a gente aprende dessa situação vivida e como a gente cresce a partir dessa aprendizagem, né? Então, esse consórcio, que se chama Plataforma Transatlântica, lançou um edital exatamente em torno da ideia de reconstrução, né? Reconstrução dos laços sociais, da vida em sociedade, vista sob diferentes formas, né? Reconstrução do ponto de vista ambiental, reconstrução do ponto de vista das condições de saúde, das condições de trabalho, e um grupo de pesquisadores, né, de diferentes países, no nosso caso, envolve o Brasil, a Colômbia, o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, propôs um projeto. Éramos, no começo, quase 300 competidores. Fomos 19 apenas os premiados no mundo. E nossa rede conseguiu ser um dos premiados, com um projeto exatamente em torno da questão do cuidado, né? A gente brincava até com o nome do projeto, um projeto que se chama Who Cares, né? Para chamar a atenção para o fato de que quem cuida nos importa, né? A gente quer estudar o que se passa com quem cuida, mas brincava com o Who Cares, né? Quem que se importa com isso, né? A gente se importa e a gente se importa com quem cuida, né? Então, esse consórcio de instituições, né, desde o ano passado, desenvolve um grande programa comparativo de pesquisa internacional. No caso do Brasil, pelo tamanho, pela pluralidade da comunidade acadêmica, pela força dos atores que estão nesse campo, nós achamos que isso era uma coisa que não ia se resolver nunca se uma instituição resolvesse sentar em cima do financiamento e dizer, olha como eu sou a rainha da cocada preta e vou fazer essa pesquisa maravilhosamente sozinha e vou ganhar todos os louros. Nem pensar, né? Então, nós propusemos, a proposta brasileira nesse projeto, ela é fruto de uma rede. Nós descobrimos que nós já éramos uma rede quando nós fizemos o projeto. Aí nós fizemos o projeto e, enquanto nos julgavam, a gente tinha ficado tão feliz em fazer o projeto que nós resolvemos começar a trabalhar, mesmo que não tivessem aprovado nada ainda. Aí começamos a fazer um ciclo de seminários, que a gente chamava cartas na mesa. A gente dizia que todo mundo tinha cartas na manga e era interessante botar as cartas na mesa, para continuar o diálogo. E, enfim, fomos nutrindo uma rede, que acabamos por denominar com o acrônimo CUIDE, né? Quer dizer, uma rede voltada para pensar cuidado, direitos e desigualdades. E é uma rede que tem pernas em diferentes partes do Brasil, né? Em instituições acadêmicas, mas instituições de políticas públicas, instituições da sociedade civil, e nós somos, eu acho, muito orgulhosos de termos feito isso. Qual é o desafio? Não pode acabar quando acabar o projeto, né? Vários de vocês são parte da nossa iniciativa como consultores, né? Porque a gente gosta muito do que está sendo feito fora da academia em certas áreas, em relação com a academia, mas com olho para fora da academia, né? Então, é muito importante que essa rede que produz conhecimento, produza conhecimento útil. Não é só produzir conhecimento, tem que produzir conhecimento útil. Eu acho pior, conhecimento útil de digestão imediata, entende? Quanto mais rápida a absorção, melhor, entende? Então, eu sou uma entusiasta da ideia de que haja uma rede, né? Essa rede pode ter braços cada vez maiores, o desafio é que essa rede dure, ela só dura quanto mais ela dialoga, então um espaço como esse que vocês abrem para conversa é fundamental, né? Para a gente dizer, olha, a gente tem um website, a gente coloca ali não só os textos nossos, mas os textos das pessoas que importam, dados nossos, mas dados que são importantes para o campo. Quer dizer, você tornar o conhecimento público, né, o mais rapidamente possível, apropriável por quem está lá na ponta da linha, né? Então, esse é um desafio
que eu acho que a gente pode vencer, né? A gente pode vencer. A ideia de que você tem uma rede de pessoas que funcionam como uma espécie de observatório, né? Observatório do que se passa sobre o cuidado no país. E como é uma rede, esse observatório ele toca a realidade de diferentes planos, disciplinares, regionais, né? Institucionais. Então, a imagem que resulta, ela vai ser muito mais complexa e completa do que se fosse um pesquisador ou uma instituição, por mais sólida, renomada, cheia de, sabe, reconhecimentos, prêmios. Sozinha, uma andorinha não faz verão no nosso campo, eu tenho certeza. E eu acho que vocês são o exemplo disso, né? Aprendemos com essas iniciativas. Esse projeto ele é riquíssimo, assim como outros, que nós vamos deixar aqui, as outras produções do seu grupo, eles são riquíssimos, eles trazem uma visão em termos de cuidado que eu acho que muitos de nós, ou a maioria expressiva das pessoas que trabalham com isso, não alcançam. Eu acho que a gente tem aprendido a olhar para isso de uma forma diferente, e acho que temos que olhar para isso de formas diferentes e amplas, né? Nós temos que ampliar esse olhar para a construção de uma sociedade futura melhor, porque precisaremos dela, e o cuidado está posto, é necessário, mas precisamos cuidar desse cuidado, ele precisa também ser cuidado. Nádia, eu queria te agradecer imensamente, eu em nome do Sérgio, da Marília, do Carlos, eu por mim ficaria aqui horas conversando, esse tema me encanta, e conversar com você é uma delícia, a gente aprende muito, a sua bagagem é uma coisa... e a sua generosidade em dividir conosco tudo isso é assim, indescritível. Então, em nome do canal, eu quero muito te agradecer. Estamos juntos nesse trabalho, na medida do que a gente puder fazer, mas com certeza nós estamos aprendendo. E para quem nos escuta, ouçam que nós estamos gravando hoje, ouçam essa gravação, divulguem, espalhem para os seus amigos. Vamos realmente criar essa cultura de cuidado. Acho que nós precisamos fazer isso e dar a isso um olhar diferenciado. E graças a Nádia e a equipe, a gente consegue olhar para isso de uma forma diferente. Eu te agradeço muitíssimo por essa gravação e te passo a palavra para as suas palavras finais. Eu que agradeço muito a generosidade do convite, Marília, você, a Sérgio, a Carlos. Eu acho que essa conversa é super prazerosa, nós adoramos conversar sobre cuidado, então a gente era capaz de ficar aqui mais umas 3 horas falando. Sem dúvida. Eu acho que a existência do canal, quer dizer, a existência do que rola na Geronto, eu acho que é um estímulo, né? Exatamente para esse alvo nosso, de produzir conhecimento útil e de digestão imediata, né, como eu gosto de brincar, quando você tem do outro lado quem captura, né, quem aproveita, quem difunde, quem dialoga sobre esse conhecimento, como é o caso do canal, eu acho que isso é a complementariedade perfeita, entende? É só dizer que eu espero que a gente possa voltar, eu espero que a gente possa ter resultados interessantes para trazer sobre ângulos especiais, diversos, da forma como a questão do cuidado está aparecendo, né, nesses estudos comparativos internacionais. Você falou aquilo que eu ia falar. Espero que a gente não demore muito, estejamos aqui com você de novo, rapidamente, podendo divulgar os resultados que eu tenho certeza que serão profundamente enriquecedores para todos nós. Muito, muito obrigada. E você que nos escuta, divulgue com seus colegas, acione o nosso sininho para que você receba as gravações novas, as nossas lives com mais agilidade. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Como é que para a gravação? Stop. Depois a gente corta. Pronto.